Olá, bem-vindos ao Pod ou Dev, um podcast sobre a neurociência na criação dos filhos. Eu sou a Graciele Azevedo, sou psiquiatra da infância e adolescência e a mãe do Heitor. Eu sou a Bruna Trevisan, eu sou psicóloga e mãe do João e da Catarina. E hoje nós temos uma convidada, que é a Dinara Souza. Ela é terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial pela IES da Argentina, é mestre em educação e tem um grupo aí de supervisão de TOs que é o Catapulta. Tá? A gente trouxe ela para falar um pouquinho aí do desenvolvimento sensorial das né? Vamos lá começar esse papo. Bora lá. Dinara, conta pra gente, dá uma visão geral, assim, do que os pais precisam saber sobre esse tema. Acabou de nascer. Meu filho acabou de nascer. Adoro. Né? Bebezinho, tá lá, integração sensorial, sentidos, isso é importante? Gente, na verdade, isso é fundamental. É a base de todo o desenvolvimento humano, né, da espécie humana, e não só da espécie humana, na verdade, o desenvolvimento de todos os mamíferos, ele inicia lá nos sentidos, no processamento dos sentidos. Então, foi ótimo esse seu exemplo. Não é à toa que Piaget fala de sensório motor ali, né? Exatamente, É porque é isso, gente. Não tem como a gente separar sensação de movimento, tá? Os dois estão linkados e ao longo aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, talvez isso vá ficando mais claro para vocês e para vocês que estão assistindo também. Então, bem isso, Graty. O bebezinho acabou de nascer, né? Vocês que são mães, eu não sou mãe de bebês humanos, sou mãe de pet, mas também é muito parecido, porque é isso, né? A base filogenética dos mamíferos é muito parecida, tudo muito parecido. Então, o bebezinho acabou de nascer. O desenvolvimento dos nossos sentidos, né? Então, vamos começar com os 5 sentidos que a gente aprende na escola, né? Então, audição, olfato, o visual, né? O auditivo, né? O tátil, né? Esses daí paladar. São os 5, né? E o paladar, que é o gustativo também, que a gente aprende na escola, né? Mas, além desses 5, nós temos outros 3 sentidos, tá? Um deles chama-se propriocepção, tá? A propriocepção fica, né? Pra gente conseguir entender, assim, onde estão esses sentidos, né? Porque quando a gente fala no tato, na hora vem pele, né? O sentido da visão, na hora vem o olho, né? Que são os neurônios que saem dali e levam a informação até o nosso cérebro, tá? Então, pra gente entender, pra começar a ficar mais claro, esse tal desse sentido da propriocepção, onde é que ele fica? Simplesmente em todos os músculos do corpo inteirinho, em todas as nossas articulações. Ele é mais intenso na articulação, é isso, né? Ou o input é maior, não sei. Não é mais intenso na articulação. Eu tenho a impressão, porque eu costumo dar um exemplo para os pais desse sentido, de falar assim, olha, é como a gente também sabe onde o nosso corpo está, né? Então, se eu fechar o olho nesse momento, eu sei que meu pé tá aqui. A localização, tá aqui, a localização, né, porque eu tô recebendo informação das partes do meu corpo. Na hora que eu fecho o olho, eu tenho a impressão de que eu sei localizar melhor minhas articulações. Mas pode ser impressão minha. Pode ser impressão, porque se você parar para pensar, o músculo, ele abrange muito mais área, né, do nosso corpo do que as articulações, né? Então, inclusive, quando a gente for falar de estímulo proprioceptivo, tal, a força, fazer força, né? Porque a ativação de músculo é muito mais potente do que você simplesmente dar uma cocontração em uma articulação do seu corpo. Que você mesmo pode dar, né? Eu mesmo posso pegar aqui... Tem mais possibilidades, né, de intervir. Então, teoricamente, o músculo é um pouco mais... por abranger mais. Maior também. É por isso, maior, né? Uma área maior e tal. Então, fica em todos os músculos, em todas as nossas articulações, tá? A propriocepção. E ele também fica em uma camada mais profunda da pele. Tá? É o tato profundo. Que seria lá, né? Que ele tá juntinho aquela massagem com força. Aquela massagem com força, exatamente. O tato profundo, tá? Então, esse é a propriocepção. E você já deu aí você já cantou a bola. Para que serve dessa propriocepção, desse sentido? Serve para contar pra gente, né? Como é o meu corpo. Exato, né? Então, por exemplo, se eu engravido e a barriga cresce demais, né? Não dá a impressão que alterou
né, literalmente alterou o meu corpo, né? Então a propriocepção contribui, tá, para essa nova imagem corporal, esse esquema corporal que a gente se transforma o tempo todo. Então, esse é a propriocepção. O outro sentido não é a prova para entrar na faculdade, o vestibular, né? Mas é o sentido do vestibular. Onde ele fica? Lá dentro da nossa orelha, do nosso ouvido interno, tá? Ele fica do ladinho da audição. Né? Então, assim, por exemplo, tem tudo a ver com equilíbrio. Né? Então, quando a gente joga, né, no Google, por exemplo, né, sistema vestibular, alguma coisa assim, sempre aparece a imagem de uma bailarina, porque equilíbrio, né? Então, eu acho bem interessante isso. Então, esse sentido tem muito a ver com equilíbrio e movimento, tá? E tem um outro sentido chamado interocepção, tá? Esse sentido, ele tem, assim, a cada ano surgem várias publicações. Porque está estudando mais agora. Porque ele está sendo estudado mais agora, né? Então, assim, tem muita correlação. Ele é muito legal, assim, sabe? Como eu tô tentando estudar cada vez mais, e tudo que surge de novo, né, da interocepção, eu tô lendo. Então, assim, existe uma correlação dele, por exemplo, com o sistema imunológico, gente. Nossa. Olha só que coisa doida, né? Então, assim, crianças, pessoas que têm, né, um sistema interoceptivo, né, um pouco mais desregulado, são pessoas que a imunidade, então fica doente com mais facilidade. Mas o que seria? Muito doido isso, né? Por exemplo, formação interna, de saciedade, né, por exemplo. O sistema interoceptivo também, ele é imenso. Então, assim, tudo o que tem a ver com as vísceras, com os órgãos internos, com a parte interna do nosso corpo. Ele conta para o nosso cérebro como que nós estamos funcionando por dentro. O que está acontecendo conosco aqui dentro, tá? Então, a gente tem vários sentidos que contam para o nosso cérebro o que está acontecendo fora da gente, o que está acontecendo no mundo, né? Então, o nosso cérebro, que é esse órgão aí, né? Seria sistema muscular liso? Não. Não. Tá. Não seria sistema... Ele tem, toda a parte gastrointestinal é sistema interoceptivo. Ah, entendi. Então, olha só, um desconforto que um bebezinho tem, né? Sabe aquele desconforto famoso, que tipo assim, que não é dor, que não é não sei o quê, né, que eu já fiz toda a leitura, não é fome, não é sono, não é dor, tal, mas tá estranho. Isso daí é sistema interoceptivo, né? Então, assim, gente, todos esses sentidos, esses 8 sentidos que eu falei para vocês, os 5 que a gente já conhece, mais esses 3, né, novos aí, eles são, né, formados ali, né, no feto, tal. Alguns deles, já na barriga da mamãe, né, já são ativados, né? Audição. Isso que eu ia falar, vocês conseguem imaginar quais que já são ativados lá dentro da barriga da mamãe? Acho que a audição é o clássico, né? Que a gente vê que tem aquela coisa de você conversar com a criança também, né? Tá, audição. Paladar, acho que um pouco eu já vi alguns estudos falando sobre sentir um pouco do gosto dependendo do que a mãe come. Eu tô pensando na entrada. Não, paladar não. Não, na entrada. Não, a entrada porque não entra. Porque tem que ser necessariamente... Entende? Eu acho que talvez não seja o sentido paladar, entendeu? Porque tem estudos mesmo que mostram até que a criança se alimenta de um jeito diferente, a depender de como foi a variedade da alimentação na gestação. Então, teria essa relação ali. Sim. Mas isso tem a ver com... Menos, né? Mas isso daí que vocês estão falando, que também é muito legal e eu gosto muito disso, tem a ver com o registro, né? Com que isso fica linkado. Isso que eu falei, não entrou pelo sentido, na memória do feto. Do paladar. Exatamente. Entendi. E também tem muito a ver, assim, gente. A gente tá indo para uns lugares que, né? Tudo bem, a gente organiza no final, a gente dá uma tudo organizada. bem. Não, é bom. É que são coisas que eu gosto também de estudar e de entender. Isso também tem muito a ver, por exemplo, com a alimentação da mãe, sim, né? Tem tudo a ver com o registro com que o bebê faz desse alimento e, posteriormente, a forma como esse bebê, essa criança, vai se relacionar com esse alimento ao longo do desenvolvimento dela, tá? Mas está para além do que a mãe come. E sim, como a mãe come, como a mãe está quando ela come,
Entendeu? A relação da Comi mãe... um negócio e achei ótimo. Da mãe com a comida. Então não rolou. Porque eu tentei na alimentação, eu falei, eu vou comer umas coisas que eu não gosto muito aqui. Porque pra expor um pouquinho mais, então não deu certo. Porque daí você... Que delícia. Devia ter fingido, né? Esse chouriço aqui tá bom demais. Tem interpretado um pouquinho mais. Mas mesmo assim, não ia rolar. A gente não consegue mentir, né? Na hora de criar as memórias, né? Positivas e negativas no nosso cérebro, a gente não consegue fingir sobre isso. Mas o bebezinho lá, então deixa eu pensar, Tato, imagina que deve ter alguma coisa lá dentro, né? Não? Tem. De informação, propriocepção ali, né? Lá dentro. Sim. A visão eu sei que nasce mais ou menos, assim. Deve começar lá dentro, porque nasce enxergando alguma coisa. Sim, não começa quando abre o olho. Ou começa quando abre o olho agora. Sim. Então, teoricamente, a visão, gente, ele é o sentido mais complexo e que demora mais para se desenvolver. Eu sei que ele nasce bem ruinzinho, você enxerga muito embaçado. Exatamente. Mas já percebe claro e escuro, né? Luz. Isso. De nuvem, contraste, eu acho um pouco, né? Quando a gente fala em perceber coisas, tá? É diferente de sentir coisas. Primeiro a gente sente, depois a gente percebe. Eu confundo bastante mesmo. Né? Então, assim, responde, né? Então, quando sente, responde a claro e escuro. Sim. Porque perceber já é uma função um pouco mais superior, né, no cérebro. Mas ali pros 2 meses tá percebendo esse contraste de luz e sombra, por exemplo. Sim, né? Então, por isso que a gente fala rosto, também do bebê de usar branco e preto. Sim, exatamente. Assim, as cores que ele vai mais processar ali, conseguir distinguir, é branco e preto. Então, aquelas figurinhas, tem até livrinho de estimulação de bebê que é só branco e preto, depois entra o vermelho, né? E é muito legal, assim, pensar no rosto da mãe, né? Então, as mamães que são mais loirinhas, mais clarinhas, né? Do que as mamães que são mais morenas. Sabe aquelas mães que têm mais olheiras? Mais contrastes. Mais contraste. Então, isso chama mais atenção para o contato visual do bebê. As mães... Tanto é que a gente fala, mãe, passa um batomzão vermelho. Né? Quando a gente quer estimular... Para dar contraste. Tem uma mãe que eu falei... Ela era tão branquinha, que eu falei para ela, passa um batom desses roxos, sabe? Quase... Pinta uma orelha. Eu falava, passa uma sombra marrom, né? Para dar contraste. Que a gente queria, mas isso, claro, acho que a gente está falando de crianças que precisam de um estímulo a mais, né? O usual. A gente não precisa estar maquiada, amamentando. Não. Pelo amor de Deus, senão estamos... A gente... Não, eu imagino mal lembrava de tomar banho. Eu imagino que... É isso que eu ia falar, que nem consegue. Eu acho que vai ser insalubre, né? Pedir isso pra uma mãe que acabou ali, né? Coloca um batom no bolso e... Não, sem chance. Sem chance alguma. Mas sim, quase todos os sentidos, minimamente, eles são ali... Eles estão prontos, né, ao longo ali dos 9 meses, tá? Os 8 sentidos. Ao longo dos 9 meses de gestação. Mas os 8 sentidos. Os 8 sentidos, tá? Eles estão ali, sim, né? Estão prontos para chegando, para entrar para o mundo, entendeu, né? O vestibular é um que é muito ativado. Principalmente quando tem espaço, né, para o bebê se movimentar ali dentro. E daí, o final, né, dessa gestação, quando a criança quase não consegue se mover, é quando mais é ativado a propriocepção. Porque daí o pouco que o bebezinho tenta se mexer no útero, dá tato profundo, né? Ele faz a força, então tem ativação muscular já dele. Então daí fica mais intenso essa ativação desse sentido. Ele nasceu, me ajuda, ele nasceu. Ele nasceu. Eu quero saber o que eu devia ter feito. Então é isso, né? Mas eu ia voltar um pouquinho. Na gestação, tem algo que a mãe precisa saber para já estimular? É algo importante para ela se pensar ou não? A natureza deixa vive rolar. A vida. Não, vive a vida. Tá. Vive a vida, que nem isso que você falou, sabe, Gra? Tipo assim, eu vou... Tá, ok. Então, se você quer ter uma alimentação, né, melhor, né, pensando no seu bebê, né? Sim. Ok, perfeito. Mas saiba que, né, também não vai adiantar você comer alguma coisa, tipo assim, ai, meu Deus do céu. Porque acho que foi carne de porco. Não gosto de carne de porco. Falei, vamos lá, né? Come aí de vez em quando, entendeu? Pra ver se... Eu acho que esse pensamento talvez não funcione tanto. Deixa eu comer isso, né, para... Tô entendendo agora que não
funcionou. Perdeu tempo, amiga. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Comeu carne de porco à toa. Perdeu tempo, mas tudo bem. Mas então é isso. Eu acho que mas eu vou falar uma coisa, tá? Você falou disso. Não tem orientação direta, talvez por isso, mas acho que faz sentido com isso, que é a prática de exercício físico, né? Eu já vi alguns estudos de que a prática de exercício físico durante a gestação melhora um pouco o desenvolvimento de marco motor depois na criança. Não é como regra, né? Mas tô pensando aqui, se eu tô praticando exercício físico, eu mudo, sei lá, devo estar estimulando mais alguma coisa de input sensorial para aquela criança também, não? Eu nunca li nada sobre isso. Nunca busquei nada. Então. Eu tô pensando assim, você contrai, você vai, você estica, você mexe, você vira de cabeça, sei lá, entendeu? Dependendo do estímulo, a criança tá mais... Eu acho que talvez entre por uma via mais bioquímica, Grade. E não do sentido em si. Quer dizer, é óbvio, se você vai fazer uma aula, sei lá, de body não sei o quê, com aquela música estridente, né? Bebezinho vai estar... a relação é com o melhor desenvolvimento motor da criança, por isso que eu Marco motor. Por isso que eu pensei nunca li nada sobre isso. Mas eu vou rever, foi um negócio meio en passant, assim, que eu leio... Ok, depois você me fala. Se você achar, você me manda. Não, vou deixar. Você me manda. Ok, então assim, todos os sentidos estão ali, né, prontos para... exercer o seu papel inicial, né, na vida da pessoa, tá? Do ser humano. Nasceu, tá? Agora pare e pense. É tudo muito imaturo. Nasceu, né? Mas nunca teve contato realmente com a intensidade que é estar no mundo. Né? Então, assim... É como se... Era uma câmera acústica abafada. Era tudo muito regrado, tudo muito regulado, tudo muito controlado. Né? O útero acho que o ambiente mais controlado que possa existir nesse universo, o útero. Você saiu dele, você ainda não tem controle de nada, né? E por mais que a sua mãe, né, que o mundo, né, que as pessoas à sua volta tentem ser o mais controladoras no sentido de diminuir a intensidade, mesmo assim, ainda é muita coisa, né? Porque entra tudo de uma vez só. Você não tem controle de nada, mas está vulnerável a tudo. Exatamente. Você está exposto e vulnerável a tudo. Então, o que acontece com esse bebezinho? Ele só está acordado nas primeiras horas, nos primeiros dias, para quê? Para se alimentar. Sim, então é importantíssimo que o bebê durma mesmo. Durma. E eu quero morrer, né? Quando as pessoas... Vai todo mundo na maternidade para visitar o bebezinho lá e a mãe, né? E daí todo mundo quer ficar mexendo, quer ver o sorriso, não sei o que, quer tirar foto com flash com a criança. Tem que dormir, gente. Tem que dormir, porque pare e pense. Se eu estou acordado, tá entrando toda a informação sensorial, tudo ao mesmo tempo. Então, isso gera sobrecarga no bebê. Porque esse sistema, tanto sensorial, ele tá pronto, mas ele é imaturo. O cérebro também tá pronto, mas é imaturo e não tá nada conectado lá, os neurônios. Então, precisa dormir. Precisa dormir muito, né? E daí, conforme o cérebro amadurece, junto com esse sensorial, o bebezinho vai conseguindo ficar mais tempo acordado, né? Porque quando ele está acordado, ele está recebendo toda a informação que chega para ele. E fora que, assim, coitadinho do bebezinho, né? Mesmo ele estando dormindo, ele está recebendo a interocepção. Então, o que ele mama, o que a mãe come e ele mama, né? Que é totalmente desregulado nesse começo. E que é totalmente desregulado nesse começo. Né? Então, assim, gente, nasceu, realmente você tá largado no mundo, sabe, né? E se você não tiver essa figura, né, protetora ali, regulando, controlando minimamente as coisas para você, você não sobrevive. Nenhum mamífero consegue sobreviver. Então, por isso que é tão fundamental essa figura, né, que cuida da gente, né, que controla tudo. Controla tudo, eu já percebi que não, mas tenta, né? E tem expectativa de controlar. Tem expectativa de controlar. Exatamente. É porque controlar a gente não controla nada mesmo. Exatamente. E daí, então, assim, os primeiros meses de vida desse bebezinho, o que esse cérebro vai fazer? Minimamente aprender a controlar um pouquinho a entrada e a saída
a entrada do estímulo sensorial e a saída dele em forma de algum tipo de resposta. Então, é isso que o cérebro tá para isso. Entendeu? Então, aquela coisa tipo assim, emoções, né? E sentimentos, e o amor. É tudo muito legal, é necessário. Eu brinco, eu falo assim, é necessário para a mãe suportar ficar ali, né? Com o bebezinho, porque é tão difícil, tão difícil. É tão desgastante, né? Que para você suportar estar ali, você tem que criar essa fantasia, né? Porque você não aguenta, né? Ainda mais com toda a oscilação hormonal que você tem. E aquela condição mesmo. Então, para o bebezinho, não tem isso. É puramente sensação. Calma aí, só explicar. Não tem isso no sentido de falar assim... Ele não tá amando, ele não tá produzindo... Tem a ocitocina dele também. Tem a ocitocina dele, tem umas coisas primitivas. Ele não tá interpretando isso, mas entendeu? Tem, por exemplo, ele reconhece melhor um cuidador do que um estranho. Então, assim, ele não desenvolveu, ele também não é tão reativo a gente. É isso, por isso que a gente chama demais, né? Sim. Porque realmente alguém ali que você cuida, você faz isso, e ele ainda não traz um feedback, porque ele não controlou a saída, de certa forma. Sim. Porque a saída... de todo o estímulo que nos chega, né, sensorialmente, ele sai em forma de resposta, né? Mas essas primeiras... choro. Né? Choro é uma resposta. Né? Inicialmente é só o choro. É só o choro, né? E depois começam alguns grunhidos, algumas vocalizações, tal, né? Que responde de alguma forma. Isso que eu ia falar, as expressões, né? A movimentação do corpinho do bebê, então começa a ficar mais agitado, a se mover um pouco mais, né? Isso mostra pra gente que está acontecendo algum tipo de resposta a algum estímulo, né? Aquele bebezinho que quase não se movimenta também é uma forma de responder, né, ao que está entrando, ao estímulo sensorial que está entrando. Então, mas o cérebro, ele faz isso, ele só faz isso. Tá? Nesse começo aí, nesses meses, tá? Depois, e é lógico, conforme entra estímulo sensorial, qualquer estímulo sensorial que você pode imaginar, tá? Entrou um estímulo tátil, o toque de alguém, o toque da mãe, o toque do feminino e o toque do masculino, que é um pouco diferente porque devido à força, né, muscular de um homem e de uma mulher. Então, esse toque, né, que chega, esse estímulo que entra para o bebezinho, que chega lá no cérebro dele, ele vai arquivando isso. Então, isso daqui é um pouco mais profundo. Esse daqui é um pouco mais suave. Mas ele ainda não sabe nomear o que é suave. Ele só sente que esse é diferente disso. Isso daqui me organiza um pouco mais, me deixa mais calmo. Isso daqui causa alguma coisa em mim que me faz com que eu me movimente mais, entendeu? De repente, me dá até uma sensação de vontade de chorar. Então, é isso que o cérebro faz, tá? Esse começo. É para isso. E precisa disso, tá? Porque é a partir disso que tudo vai se nomeando, tudo vai se identificando, registrando, discriminando, classificando. Então, isso daqui combina mais com isso. Eu jogo para esse arquivo. Isso daqui combina mais com isso. Jogo para esse arquivo, entendeu? A minha mamãe, a minha vovó está meninando de uma forma bem lenta. Opa, vou jogar aqui movimento, né? Sistema vestibular. Vou jogar para o arquivo aqui dos movimentos mais lentos, né? Meu tio chegou e me pegou e começou a me jogar para cima. Opa, não pertence a essa categoria de movimento que eu estou acostumado. Então, vou criar uma nova categoria, que é do movimento mais brusco, né? Que é para cima e para baixo, ao invés de um lado para o outro. É um outro tipo de movimento. Então, tudo isso eu vou armazenando todas essas informações e eu vou criando arquivos. Eu vou criando uma grande biblioteca. Uma enorme de uma biblioteca que eu vou usar essa biblioteca para o resto da minha vida. Porque assim, gente, se você for, né, para um lugar nesse planeta, um país que você não conhece, que você não sabe absolutamente nada. Eu sei que é difícil a gente imaginar essa experiência, porque hoje em dia, ainda mais com a internet, a gente consegue saber tudo de todo lugar, tá? Mas vamos imaginar um lugar que você não sabe nada daquele lugar, que você não faz ideia, que você não sabe o que vai ter lá, qual é o tipo de comida, como que as pessoas se...
Zero. Zero nenhuma que você faz a busca na sua biblioteca, tá? E não tem nenhum arquivo que te remeta àquela experiência que você vai viver naquele lugar. Chegando lá, você vai fazer uso do sensorial para aprender sobre aquilo que te é novo, tá? Então, por isso que eu falo que o sensorial, ele é fundamental no início do nosso desenvolvimento, tá? A gente vai amadurecendo, né? As conexões neuronais, elas vão se ampliando, a gente vai começando a fazer uso de funções mais superiores, né? Da linguagem, exatamente, né? Da imitação, da troca social para você aprender. Mas você só consegue fazer isso porque você tem uma grande biblioteca com muitos arquivos que são de base sensorial. Então, se você se depara com uma experiência única, né, totalmente desconhecida, você vai fazer uso do sensorial para criar esse arquivo. Então, o que você vai fazer? Chegou lá uma bebida servida numa flor para você, que você não faz ideia, ainda mais a pessoa que te explicou aquilo lá falou um idioma que você não faz ideia. Muito provavelmente. Você vai pegar, você vai dar uma cheiradinha para ver se tem alguma coisa lá aqui na sua biblioteca do sensorial que te remete ali para te dar segurança ou não, para você provar aquilo. Não tem absolutamente nada, entendeu? Que eu consiga acessar para me sentir minimamente segura. Você põe o dedinho e encosta na língua devagarzinho, né? Para ver se... Entendeu? Então, é isso. Então, olha o quão fundamental é o sensorial. Conhecer o mundo, né? Para conhecer o mundo. Né? E daí, a resposta de tudo que entra, né? Porque tudo que chega pra gente vai chegar pelo sensorial. Não tem como. Não, mas eu tenho 50 anos. Vai chegar pelo sensorial. Seja auditiva, seja visual, a via de entrada, tá? A forma de responder a isso é quase sempre com movimento. Para você responder qualquer tipo de estímulo. Dinara, mas e se eu só pensar? Eu posso simplesmente... Eu vi alguma coisa, tá? E fiquei parada aqui e só pensei. Tá, mas então você não respondeu. Você pensou e ficou dentro de você. Para você responder, é movimento. Então, por isso que o sensorial, a gente não consegue separar ele de movimento. Pode até entrar pela via sensorial, mas a resposta que o cérebro dá é através de movimento. Seja pelo gesto, seja falando, fala é movimento, né? Seja o corpo mesmo, né? Se movimentando e te dando algum tipo de resposta. Pode ser que você não fale nada, mas você dá uma... Você se mexe um pouquinho, a pessoa já consegue fazer a leitura ali da resposta que você está dando, né, para aquilo que te foi apresentado. Então, sensorial não se separa de movimento, né? Por isso que Piaget fala, sensório motor, né? Ele coloca aí, né, uma margem, né, de 24 meses, né? Mas a gente sabe, para quem entende, assim, de desenvolvimento e tal, e da teoria do Piaget, a gente sabe que não é ferrado, né? 0 a 24, né? Que é uma coisa vai diminuindo, enfraquecendo para entrar outra. Mas é fundamental, né? Então, Mas aí, ó, o bebezinho nasceu, aí você tá falando desses órgãos do sentido. Aí é que eu tô pensando assim, você falou do ninar. As formas com que a gente geralmente tranquiliza o bebê, né? Tem muita relação, é sensorial, né? Seja sucção, ou motor, não sei se eu vou dizer, mas acho que sensorial mais. O ninar, né? E aí, pensando nisso, assim, quais estímulos, então, o cantar, quais estímulos que são mais interessantes para tranquilizar de forma mais geral? A gente faz de forma instintiva, eu acho, né? Mas pensar a respeito... O que é o ninar? É o vestibular? Sim. Então, como é que funciona, assim? A gente tem, assim, todos os nossos sentidos... Eu vou tirar um pouquinho a interocepção, porque como a gente já conversou, né? Estão descobrindo muitas coisas sobre ela. Então, vamos olhar para todos os 7 outros. Todos esses sentidos, a gente... existe é como se fosse um espectro, tá? Uma linha onde ele é mais intenso desse lado e desse lado ele é menos intenso, tá? Então, aqui ele é mais sensível e aqui ele é menos sensível, tá? Esse espectro é
para todos os mamíferos, ok? O natural, bebezinho nasceu, ele estará aqui porque está muito imaturo, todos os sentidos para ele, ele está recebendo uma sobrecarga de todos esses estímulos. Então, o bebezinho está aqui, muito sensível. Então, os estímulos são muito intensos para esse bebezinho, tá? Ao longo do desenvolvimento, esse bebezinho, a ideia é que ele saia daqui e venha para o meio do caminho, né? E quando ele estiver em perigo, ao longo da vida, ele venha para cá. Quando ele precisar descansar, se acalmar, ele venha para cá. Ele fique, né, que a gente chama... Isso aqui é o famoso hipersensível e hipossensível, tá? É esse espectro aqui. Então, pensando pela lógica, se o bebezinho nasceu, ele tá aqui, e a gente tem que ajudar ele, né, a vir para o meio do caminho aqui, tá? A gente vai precisar oferecer estímulos que ativem isso daqui, que diminua, tá? Isso daqui. Para todos os sentidos, como a gente pensar nesse espectro aqui, para todos os sentidos, existem formas de... E para ativar demais. Ativar demais e formas de diminuir essa ativação. Para todos, tá? Então, assim, exemplo vestibular, que é o movimento, tá? Pela lógica, né? Instintivamente, né? Tudo que é lento vai diminuir isso daqui, né? Vai tentar fazer o quê? Daqui é como se tentasse jogar para cá, porque aqui tá muito, então tenta jogar para cá. Tudo que é lento, né? Linear, né? Então, assim, é constante, diminui. Tudo que é rápido, intermitente, começa, para, tá? Intenso, vai aumentar, tá? Então, vamos pensar, dar um exemplo de um outro. Cima, né? Essa coisa talvez o pai jogando para cima. Jogar para cima vai ativar, vai aumentar Não é um jeito de fazer o bebê dormir, né? Do tipo, olha, vamos lá. Não indico. Não indico. Indico a redinha. A rede, que você até me deu uma. Te dei quando o Heitor nasceu. Não vou nem perguntar se usou. Usou? Bem presente de TO mesmo, né? Eu dei uma redinha pra ela, é verdade. Ele tava sem berço, eu inclusive consegui um lugar na parede que eu furei pra poder colocar ela. Ai, que bonitinho. Então, vamos pensar um outro exemplo. Tato, né? O tato. É bem legal, gente, porque assim, a gente tem vários tipos de tato. A gente não tem só um tipo de tato, a gente tem vários tipos, tá? A gente tem o tato que manda para o cérebro a informação de algo bem leve, bem superficial, nem suave, chega a ser textura. A suavidade, né? Suavidade. Sabe quando é muito de leve, assim, que parece que você só toca os pelinhos? Tá. Então, isso aqui é um tipo de tato. É o tato leve, tá? Daí tem um outro tipo de tato, que é um tato mais firme. Né? Que ainda não chega a ser a propriocepção, né? Ela acontece junto... Aí, o que acontece? Quando é o tato mais profundo, não tem como separar o tato da propriocepção. Acontece os dois juntos. Ficam sobrepostos, tá? Charutinho entra aí. Uma mistura dos dois, então. São os dois. São os dois, né? Envolver a criança, né? Deixar bem apertadinha ali, né? São os dois. É o tato e a propriocepção, tá? Então, vamos lá, um exemplo. Esse tato bem levinho aqui vai aumentar. Vai liga. Tá? É como se fosse, vamos imaginar assim, um interruptor mesmo, tá? Só que vamos imaginar o interruptor em forma de dimer, que você aumenta gradativamente, tá? Então, esse tato levinho, ele aumenta a sensibilidade. Deixa a criança mais sensível. Se a criança já é sensível, mais ainda. Cosquinha, gente. Cosquinha é esse tato que liga, que vira o dimer lá para cima. Então, deixa a criança mega excitada. Deixa o cérebro mega excitado, tá?
O tato profundo vira o Daimerzinho para cá. Tipo uma chantala, né? A massagem que fala pro Exatamente, bebê, a chantala. o charutinho, né? Essa Charutinho. ideia de dar né? Exatamente. Então, isso vai desligar a criança. Deixa Então, mais seguro, é, né? deixa mais confortável, né? E daí tem todos os afetos, né? Que estão envolvidos aí com esse sensorial, que é o que tem de mais maravilhoso no humano, né? Que a gente consegue ir agregando, né? Todos os afetos, os sentimentos. Então, isso vai pareando, né? Com uma sensação de prazer, uma coisa gostosa, né? É a figura que me protege, que cuida de mim, né? Que, de repente, age assim. Então, isso... não tem como separar também, né? Porque lá na frente, na hora que a gente for olhar para nossa biblioteca, né, de todas as experiências, é muito legal, porque os livrinhos, os arquivos que nós temos na nossa biblioteca, eles estão linkados com sentimentos. Aquilo de sentir o cheiro da casa da avó. Exatamente, Tem um input a música a música de quando eu fui pedida em casamento. Nossa, escuta essa música, né? Então, é isso. Todas... gente, eu sou suspeita, porque eu acho tudo isso maravilhoso. A minha vida é isso, né? Mas é isso, né? É pensar que toda essa biblioteca que a gente tem do sensorial, né? De estímulos aqui, tá tudo pareado, linkado com sentimentos. Né? Então, tá tudo lá. A hora que eu puxo um arquivo, vem uma gama de sentimentos juntos, né? Então, assim... Eu costumo conversar, assim, com as minhas mães e tal, né? Eu tiro foto, às vezes, né, das minhas crianças, né? Lá no consultório, ou quando eu vou fazer visita escolar, né? Ou em parque, em festa de aniversário, que eu vejo alguma cena, assim, sabe? Que eu falo, gente, isso é muito sensorial. Eu tiro foto e eu mando para a mãe. Eu falo assim, mãe, desculpa a bagunça, mas eu tô criando memórias, né? Porque são coisas muito, muito fortes, sabe? Muito viscerais, né? Que as pessoas, né, do senso comum não conseguem valorizar isso, né? Mas só quem realmente entende, né? E talvez tenha relação, eu tô pensando aqui também, negativamente. Aquela coisa, toda vez que a criança tenta subir em alguma coisa, eu me desespero e tô passando medo e ansiedade, entendeu? Aí esse input dela de tô subindo, tô mexendo aqui, nossa, é um negócio mais perigoso também, né? Porque daí vem também, né... O que a minha atitude, isso que eu estou fazendo, o que causa na minha mãe, né? E a gente sabe que tem uma fase aí no desenvolvimento que todo o comportamento da mãe, a criança linka diretamente como se ela fosse a causa daquilo. Né? Então, ainda mais se eu estou subindo na mesa... Né? Porque eu quero brincar com esse lustre aqui, por exemplo, né? E a minha mãe levanta de lá correndo, né? E sei lá, minha mãe levanta de lá correndo para me pegar, eu faço a leitura, né, da expressão da minha mãe, coitada da minha mãe, bate o joelho ali, daí, ai, que dor, não sei o quê. Então, tudo isso, né? Eu sei que pode parecer, tipo assim, mais um fardo para a mãe, para a coitada da mãe, né? Do que uma sensação assim, tipo, nossa, que legal. Porque é muito instintivo, né? Essa coisa do cuidado. E precisa ter mesmo, né? Porque aí tem os pais para ajudar, né? Que aí eles fazem o completo oposto. Assim, tipo, pode subir, bater a cabeça, cair, não tem reação nenhuma e tá tudo legal. Então, equilibra também. Ai, que dó. Verdade, tem, né? A gente vê uns vídeos assim, né? Então. Dos pais fazendo umas coisas assim que você fala, gente... E daí as mães acabam se sentindo culpadas, né? Porque daí parece que toda a memória, né? Aqui, a biblioteca, tudo que tem de legal foi gerado através de experiências com o pai, né? E comigo... Eu só tenho... Ficar corrigindo ali. Eu só tenho arquivo, né? Que não é tão legal com a minha mãe. Mas enfim. Mas todas essas experimentações, né? Da criança, que ao longo aí, né? Do desenvolvimento infantil, da primeira infância, eu acho que o mais importante que eu acho que as pessoas precisam entender é que isso é a base do desenvolvimento. Então, tô aqui pensando, né? Escolas. Que escola que eu preciso colocar o meu filho com 2 anos, né? Com 1 ano na escola, preciso colocar, né? Eu vou lá... que tipo de escola, né? Que seria mais interessante pensando
para um desenvolvimento cerebral, né, mais favorecedor. As escolas que são enriquecidas com experiências sensoriais, né? E que essas experiências sensoriais possam ser linkadas, é lógico que muito cuidadas, muito protegidas também, porque as crianças não têm noção nenhuma, não sabem o que é perigoso e o que não é, mas que isso, mesmo controlado, protegido, possa estar diretamente linkado com sensações prazerosas, né? Porque o que a gente quer é um ser humano que possa se relacionar com o mundo da forma mais fluida possível. Seja nas relações amorosas, como nas relações com o alimento, né? Que é uma coisa que eu trabalho bastante, com essa coisa alimentar, da seletividade alimentar ou não, né? Enfim. Então, é isso, né? A forma como esse ser humano vai se relacionar com o alimento, né? Quando ele crescer, isso tem muita base, né? Tanto no sensorial, como também tem aí toda uma questão genética, enfim, que eu acho que não é por esse caminho que a gente está indo, né? Mas tem, sim, pode essa... depois, eventualmente, gravar um de seletividade também, né? Pensando mais específico. Mais específico. Então, pensando assim, né? Na escolha da escola ou das oportunidades nesse comecinho ali, né? Seria partir de tudo que você explicou desses sentidos, pensar, por exemplo, contato com areia, com terra, com grama, pensando ali no tato, com muita música, né? Então, melodias, tom de voz, né? Diferentes, né? Estímulos visualmente interessantes para a criança também. Então, os pais estarem atentos à estimulação dessas diversas vias aí sensoriais. Crescer um pouquinho essa coisa de subir num brinquedo. A movimentação, a liberdade de se movimentar. A liberdade de se movimentar, exatamente. E quando a gente fala em liberdade de se movimentar, isso está diretamente ligado com o vestuário das crianças. O conforto. O conforto que a criança tá ali com a roupa, entendeu? Eu não tô nem falando em textura, né? Se é uma textura... Não é isso, né? Que permita uma... Quanto restringe, né? Exatamente, né? Então, por exemplo, a festinha de 2 anos, né? Põe uma camisa, uma calça jeans. Uma calça jeans. Né? Mas eu me lasquei nessa, porque aí eu fui nessa de conforto... Agora o Heitor, tipo, se eu tiver que pôr uma camisa nele, é do tipo assim... Ai, mas eu não gosto. Ah, eu não quero. Escolhe, tipo, calça também. Ele gosta de short. Ele pode ser calorento também, tem isso, né? Mas eu consegui pelo menos camiseta. E colocar roupa de missa. Daí aí eu ponho uma calça jeans ou uma coisa assim. Ele fala, mas não vou na missa? Ele fala... Pelo menos para algumas situações ele categoriza dessa maneira. É isso que eu ia falar. Eu acho interessante, de repente, né? Para não ser nem 8, nem 80, realmente, né? Categorizar situações específicas, né? Mas a gente liga muito aí o mais arrumadinho na festa de aniversário. Mas aí eu ficava nessa. Aí ele vai arrumadinho na festa de aniversário. Mas ele não vai curtir. Vai brincar, aí a camisa permite menos, né? Um tecido tão elástico um pouquinho ali, né? Mas acho que escolhas, né? São escolhas. E, além de ser escolhas, tem muito a ver com estilo também, né, gente? Com o estilo dos pais. De camiseta também, né? Time de futebol, né? Agora é time de futebol. Time de futebol. Então, aí também... Então, eu acho que aí tem... Enfim, eu acho que... Tem que saber, né? Quais são as batalhas. De permitir, né? De dar liberdade, de movimento, né? Sim. Então, se vai numa festinha ou vai num parque, saber que é uma roupa que pode sujar e que deve sujar, né? E permitir essas liberdades para a criança. Exatamente. Eu acho que... assim, tudo isso pensando no que é a grande maioria das crianças do mundo, né? Porque a gente sabe que existem aí algumas disfunções e algumas crianças que são mais desviantes, né? Então, vamos pegar de novo aqui o espectro, né? A criança nasce aqui no muito sensível, né? E o que a gente quer é que ela venha aqui para o meio do caminho e quando determinadas situações da vida dessa pessoa exigir, ela consiga vir para cá
e ela consiga vir para cá. Ela consiga vir para o muito sensível, ligue a chave do muito sensível e ligue a chave do pouquíssimo sensível, né? É essa a ideia. Mas existem os desviantes, né? As disfunções, sim. Que são daí... Pode ser para cima ou para baixo. Que pode ficar aqui, né? Nesse muito sensível, né? E ter muita dificuldade em sair daqui, né? Como também... tá aqui no pouquíssimo sensível e ter muita dificuldade em sair daqui e conseguir perceber. Porque daí esse daqui que é muito sensível, ele sente demais o mundo, né? Observa demais o mundo justamente porque ele sente demais, ele tá muito mais atento, ele tá muito mais, como se diz, uriçado, né? Ligado o tempo todo, porque ele tá sentindo demais. E esse daqui sente de menos e não percebe quase nada, né? Meio que fica ali em Nárnia, né? Você precisa ofertar muito estímulo para ele, opa, percebi. Ah, agora senti, né? Então, são os padrões de disfunção, tanto para o mais como para o menos. E aí, dentro também deste, sem ser disfunção, existe uma certa variabilidade que é normal, né? De alguém que é um pouquinho mais sensível, outro pouco menos, sim. É normal. Existe, Tipo, tem gente que se incomoda um pouco mais com barulho, gente que se incomoda menos, dentro de uma variabilidade ok ali de ser dentro de uma variabilidade ok, né? Eu acho que... como que a gente... Dinara, mas qual é o limite, né? Como é que eu faço para eu saber... Quando eu tenho que me preocupar. Quando eu tenho que me preocupar, né? Quando tá demais aqui, quando tá demais aqui, né? Eu acho que uma premissa é entender que pode ter um predomínio aqui, pode ter um predomínio aqui, mas precisa transitar entre um extremo e outro. E o impacto também, né? Exatamente. E, né? Primeira coisa, tem que conseguir transitar entre um e outro. Tá? Segundo ponto, que é importante, isso atrapalha a forma como essa criança se relaciona com o mundo. E o mundo, eu tô colocando as pessoas junto, tá? O mundo, tudo. Prejudica a interação social, a restrição. Exatamente. Isso impacta de algum jeito a forma como essa criança participa no mundo. Sim. Impacta. Como se alimenta, né? Tá. Impacta, né? O meu filho, em determinadas experiências, né? Seja interativas com pessoas ou com objetos, eu percebo que ele até quer, mas ele não consegue ficar tanto ali. Opa, então... Não encosta, né? Não consegue pisar na areia. Não Acho consegue... Que no começo, talvez, pisar na grama, às vezes causa um desconforto, depois a criança vai. Porque aquilo que eu falei, nasce, tá aqui. Ele tá muito sensível. E ela tá também processando aquele estímulo, primeira vez que tem contato, né? Tá criando lá o arquivo. Não pisa na areia, não mexe em tal cor, não pega na massinha. Não faz sujeira. Não faz sujeira. Tem, assim, até já tem, tá? Mas eu não vou nem citar, porque, assim, oscila muito, tá? Mas já tem autores que falam a quantidade de exposições que a criança precisa ser submetida, entendeu? Para que a gente pense que pode se enquadrar em uma disfunção, tá? Eu, particularmente, eu acho isso tão, sabe, assim, taxativo. Eu gosto mais de olhar, assim, por um todo. Porque, assim, pode ser... Criança tá ficando doentinha. Tá com desconforto, tá querendo pegar um resfriado. Tá querendo pegar uma virosezinha. Se você olhar para essa criança nesse momento, muito provavelmente ela vai estar mais sensível. E daí, qualquer coisa que você ofertar para ela, não vai querer nada. Então... Sabe? Então, é por isso que eu acho... Exceto o colo da mãe, né? Colo da mãe, exceto o colo da mãe ali, né? E o cheirinho da mãe e tal. Não vai querer nada. Então, tá. Então, quer dizer, se eu olhar para essa criança nesse momento, eu dou um diagnóstico para ela. Né? Então, eu acho que você tem que olhar como um todo, né? A forma como essa criança age no mundo, como ela está participando, como ela está se envolvendo nas experiências, né? Porque também tem uma coisa assim...
se envolve demais daí, né? Aquela criança que a gente vê na escola que vai brincar com tinta e a criança, ela volta inteira pintada, né? E tem a criança que vai brincar com tinta e ela... Já pede pra limpar a mão. Ela já suja um pouquinho e já pede para limpar a mão, né? Então, a gente pode... E ter curiosidade de, assim, se a criança nem tem a curiosidade também de buscar, pode ser uma coisa já, assim... Tô brincando com tinta, porque eu tô tentando imaginar a criança que vai brincar com tinta e não quer meter a mão. Não quer explorar de algum jeito. Sim. Né? Sim. O mais típico, eu acho que é a criança que vai ver e vai querer explorar. Não é se pintar inteira, de vou virar um negócio de tinta na minha cabeça. Sim. Tá? Mas essa coisa de explorar. Essa criança que também tá lá, sabe, afastada demais, ou que só pega ali com um pincel e vai, assim, né? Posso pensar que, assim... Eu acho que já poderia, sim, olhar para isso, tá? Não é que é taxativo, mas é do tipo... Não é que é taxativo, mas é isso, assim, como que essa criança está participando? Ela está participando durante o tempo, né, que a maioria está participando, porque assim, porque essa experiência, ela está aprendendo um monte de coisa. Ela está criando muito arquivo ali, né? Na biblioteca dela. Então, inclusive, Então, a coisa se de tocar ali se for é só um um arquivo diferente de pegar o pincel e colocar o pincel. Exato. Né? Muito diferente. Muito Eu diferente. acho que a gente podia, então, fazer essa parte 2 vamos. pensando Isso que eu ia falar. nas coisas, até não vou dizer disfuncionais no sentido patológico, assim, né? Mas talvez essas coisas, tipo... Sei lá, pensar os sinais ali, O que umas desvia. dicas, Tá. o que desvia, né? A gente... Pode ser. Porque foi muito importante, né? Eu nem nunca tinha parado para pensar sobre esse aspecto da integração sensorial desde a gestação, né? E foi incrível, né? É um conhecimento que realmente é muito importante para os pais estarem atentos, saberem sobre essas 8 vias, né? Que realmente eu sabia até a propriocepção. A O vestibular eu não interocepção. sabia que entrava ali, né? Interocepção também. A é algo interocepção mais- muito menos. Sim. Então, são coisas bem importantes. E aí, acho que num segundo episódio, então, a gente dá continuidade pensando até, talvez, outras faixas etárias, né? Sim. E pensando um pouquinho Sim. nisso. Então, vamos Topa? lá. Então, vamos boa. lá. Bora. Ah, Demorou. Mas fala pra gente suas redes sociais, pro pessoal te acompanhar, te seguir. Tá. Eu tenho a minha rede pessoal / profissional, que tem de tudo, né? Tem Dinara como ela é, que é @DinaraSouzaTO, Dinara Souza Tó. E a rede do meu grupo de mentoria para TO, que é @grupo.catapulta. Perfeito. Tem as duas. Tá bom. Então, sigam a Dinara. Sapeiem por lá. Curtam o nosso vídeo, por favor. Sigam o nosso canal. Tem que clicar lá, curtir o canal pra vocês sempre Você sabe que eu vejo os receberem. vídeos, eu acho que a gente tem que melhorar, que eu vejo os vídeos e o pessoal fala no comecinho, porque tem muita gente que não chega ao final do vídeo. É né? verdade. Tem que falar. Mas tipo, você começou que o chegou vídeo. até aqui é porque gostou muito. Então, segue o canal pra vocês receberem sempre os vídeos novos toda semana. Combinado? A gente se vê na próxima, então. Tchau, tchau.